Você sabe quais as opções mais modernas e seguras para o tratamento do câncer de próstata? Olá, eu sou Antônio Bruneto Neto, médico urologista, pós-graduado em Urologia Oncológica pelo Instituto Nacional do Câncer, há mais de 20 anos dedicado exclusivamente ao tratamento do paciente oncológico. Eu queria começar esse vídeo mostrando para vocês o que é a próstata. Para muitos é um conceito virtual, a gente não entende a posição, para que serve. Então eu quero aproveitar para mostrar para vocês que a próstata é uma glândula que é exclusiva do homem, então a mulher não tem próstata, só o homem. Ela fica localizada na pelve masculina, como vocês podem ver, ela fica numa posição de difícil acesso. Ela está logo abaixo da bexiga e muito próximo ao intestino, ao reto. A próstata ela tem uma função reprodutiva. Ela serve para produzir um líquido prostático que vai permitir que os espermatozoides sobrevivam e tenham a sua função reprodutiva, que possam chegar com vitalidade até o óvulo. Quando nós estamos olhando esse modelo, a gente percebe que a urina que é produzida pelo rim, ela vai cair dentro da bexiga e ela vai passar por dentro da próstata para seguir o seu trajeto. Dentro desse cenário, a gente consegue observar como ela tem uma relação muito íntima com diversos órgãos, a bexiga e o reto. E isso a gente consegue entender as repercussões que vão ter no diagnóstico e do tratamento aí em diante. Um ponto muito importante é que o câncer de próstata, ele é na maioria das vezes assintomático, ele não traz nenhum sintoma para o paciente. E geralmente quando isso acontece é em um estágio mais avançado. Por isso a importância de fazer o check-up desde os 45, 50 anos, já com o PSA, com o toque retal, ou os exames diagnósticos a critério do urologista, ecografia, ressonância magnética. E é importante também lembrar a vocês que nem todo paciente que tem sintomas urinários é câncer de próstata. O mais comum é a hiperplasia prostática benigna, que é a próstata inchada, que pode cursar com o jato urinário mais fraco, a dificuldade para iniciar a micção, o aumento da frequência urinária. Geralmente isso é decorrente da hiperplasia e não do câncer. E essas duas entidades, elas podem coexistir. Tá? O paciente pode ter hiperplasia e câncer de próstata. É por isso que é importante a avaliação desde o início, sem esperar ter sintomas urinários. Um dos exames mais importantes no check-up da próstata é o exame de PSA. PSA é uma proteína produzida quase que exclusivamente pela próstata e sua elevação pode indicar um início de câncer de próstata. Importante lembrar que nem todo PSA elevado é igual a câncer de próstata. Existem algumas entidades, como por exemplo, as infecções de próstata, a prostatite, a próstata inchada, a hiperplasia prostática benigna, que podem aumentar o PSA também. PSA elevado não é igual a câncer, mas acende a luz amarela. Ele é indicativo para que se inicie uma investigação. A confirmação do câncer de próstata ela é feita através de um exame de imagem da ressonância magnética e a biópsia prostática. Nem toda biópsia de próstata é igual, e ela vem evoluindo muito nos últimos anos. Hoje nós conseguimos fazer a biópsia de próstata guiada por ressonância. Ao invés de sair biopsiando a próstata aleatoriamente, nós conseguimos fazer uma fusão, e é daí que vem o nome, biópsia de fusão. Nós podemos fundir a imagem da ressonância com a imagem do ultrassom, que vai ser operada pelo radiologista ou pelo urologista, que vão fazer a biópsia e vão aumentar mais a chance do nosso diagnóstico terapêutico. Eu coloco para os pacientes que é como se eles tivessem um mapa aonde eles precisam chegar. A biópsia tradicional, você vai fazer uma biópsia às cegas. Com a biópsia de fusão, nós temos um mapa que nos indica exatamente o ponto em que tem a maior probabilidade de ter a doença. A classificação do câncer, além de diversos subtipos do câncer, existem diversos tipos de agressividade. Dentro dessa escala, existem alguns pacientes com diagnóstico de câncer de próstata que não vão precisar fazer nenhum tipo de tratamento. Eles podem fazer um segmento, um acompanhamento, ou seja, esse câncer é tão pouco agressivo que nós podemos acompanhar ele no decorrer do tempo para definir se ele vai precisar ou não ser tratado. Como existem alguns tipos de câncer que são extremamente agressivos e exigem tratamento desde a cirurgia até a radioterapia e a quimioterapia. Por isso não dá para nos basearmos em conhecidos, em amigos que tiveram o câncer, porque cada doença se comporta de uma maneira diferente
e o tratamento ele vai ser definido de acordo com o subtipo da doença. Existem algumas perguntas recorrentes que eu escuto todo dia no consultório, referente ao câncer de próstata, como por exemplo a elevação do PSA. Tá? É muito comum o paciente chegar aqui com PSA elevado e já achando que está com diagnóstico de câncer de próstata. O PSA ele é o primeiro passo que vai nos indicar a investigação. Existem outras patologias que podem marcar, como a infecção prostática, que é a prostatite, como a hiperplasia de próstata, ou mesmo a próstata aumentada. Pacientes com próstatas maiores, pacientes que têm mais idade, toleram um PSA maior. Então, tão importante quanto o valor do PSA é o comportamento que esse PSA vai ter tendo ao longo do tempo. É melhor você ter um PSA elevado de 8 a 5, 6, 7 anos do que um PSA que vai subindo rápido. É um PSA que está em 1, depois vai para 3, depois vai para 5. Então isso é uma dúvida bem comum aqui no consultório, essa relação de PSA elevado e câncer. Outra dúvida muito comum no consultório é o paciente que não tem nenhum sintoma e me pergunta se precisa fazer o check-up todo ano. A partir dos 50 anos, para quem não tem história na família, ou a partir dos 45, todos nós precisamos fazer o exame de PSA, o exame do toque retal, independente ou não de ter sintomas. Lembrando que o câncer de próstata, ele só dá sintomas em fases avançadas. Uma dúvida recorrente são os familiares do paciente com câncer de próstata. Meu irmão teve câncer de próstata, meu tio, meu pai teve câncer de próstata. Existe algum cuidado específico? A gente sabe que o câncer de próstata ele tem um componente genético muito importante e um dos maiores fatores de riscos é a história familiar. Nem todo paciente que tem um familiar terá o câncer de próstata, mas ele precisa ter um cuidado mais específico. Hoje, nós temos diversas técnicas, inclusive a genética. Nós conseguimos estudar o material genético, estudar genes de agressividade tumoral que nos ajudam também a definir qual vai ser a forma de acompanhar. Mas não é porque um familiar seu teve câncer que você também vai ter. Doutor, eu tenho câncer de próstata, e agora? Com o diagnóstico feito pela biópsia, nós precisamos definir qual que é o melhor tratamento para o paciente. Não existe o melhor absoluto, existe o que é melhor para cada um, e a gente precisa individualizar cada técnica. Nós temos a radioterapia, nós temos a cirurgia, a terapia por ondas de ultrassom. O paciente mais idoso, o paciente frágil, que tem história de infarto, AVC, que usa alguma medicação anticoagulante, é um paciente mais propenso a fazer a radioterapia por não precisar do internamento, não precisar passar pela cirurgia. O paciente mais jovem, o paciente que nós chamamos de fit, o paciente que tem a possibilidade de fazer a cirurgia, é um paciente, um bom candidato para a cirurgia por ser mais rápida e por ter uma recuperação mais tranquila. É sempre importante avaliar o tipo da doença e a condição do paciente, é sempre essa combinação. O melhor tratamento oncológico vai ser aquele tratamento que vai oferecer a cura com o mínimo de sequelas possíveis. E é importante frisar que nos últimos anos o tratamento do câncer de próstata ele vem evoluindo muito. Especialmente, a gente vê a cada congresso, a cada ano, novas técnicas cirúrgicas, novas medicações e cada vez mais o nosso armamentário está aumentando. Um exemplo é a radioterapia conformacional em 4D, outro exemplo é a cirurgia robótica, o que nós temos mais moderno hoje em cirurgia, que vai permitir a visualização tridimensional, uma maior amplitude de movimentos. Então, cada avanço tecnológico nos dá uma chance maior de curar o paciente com o mínimo de sequela. Eu sei que a jornada do paciente com câncer é uma jornada árdua, muitas vezes repleta de medo, mas também de esperança. Eu, junto com a equipe do Centro de Oncologia do Paraná, estou aqui para permitir ao paciente suavizar um pouco esse momento, permitir a ele que entenda o seu quadro e participe do processo de decisão e que ele se sinta acolhido, bem informado e confiante no sucesso do seu tratamento. Para mais informações, acesse o nosso site oncologia.com.br.